estava falando da SARA, né? A SARA, quarta fase de insuficiência respiratória. Então, insuficiência respiratória, queda da saturação, nós temos aí o processo de formação da edema, aumento da vascularidade, formação da membrana hialina, microtrombos, certo? Aumento da permeabilidade vascular. E aí o paciente ele tem justamente uma resposta inflamatória grande. O que é que vai começar a acontecer? O paciente ele vai começar a apresentar um padrão reticular no raio-x, certo? Uma infiltração reticular, ou seja, o meu intestino já está prejudicado, ao mesmo tempo que eu já tenho um colabamento aí dos ovélos. Os ovélos estão, portanto, aí já completamente do que? Desde a fase 3 está começando a ficar já comprometido, né? Então vamos ver aqui, se eu falei tudo, especialmente do espessamento intersticial, certo? E uma alteração da barreira alvéolo-capilar, isso é importante, alteração da barreira alvéolo-capilar. Eita que tá difícil gravar hoje, hein? Ah, tudo lagadinho, tudo lagadinho. Vamos lá. Continuando, tudo para eu ficar aqui com a carinha com vocês, certo? Agora olhando aqui, vem comigo. Então a gente já viu essa parte aqui da insuficiência respiratória, SARA, alteração da barreira alvéolo-capilar, espessamento intersticial, formação de barreira hialina, edema, trombo, microtrombo, tudo isso caracterizando uma insuficiência respiratória, né? Então, todo endotélio ele pode sofrer essas alterações, é uma doença sistêmica. Então, basicamente, o que é que eu tenho que observar? Eu tenho que provocar aí uma análise de todo o sistema. Então, vamos lá. O que é que eu vou pedir? Eu vou pedir PCR. O que é que a PCR significa? PCR significa processo inflamatório, né? Ele é inespecífico e pela liberação de citocinas. Mesma coisa a ferritina. A ferritina é junto com a PCR, ela vai justamente medir o grau de inflamação e infecção. Ela sobe com infecção também, beleza? E o que é que está acontecendo aí é o aumento das citocinas. Então, basicamente, eles dois vão aumentar com a citocina. Então, se estiver muito alto, eu não estou conseguindo reduzir, o paciente não está melhorando, provavelmente. E são fatores de gravidade quando eles estão principalmente acima de 100, né? É o que a gente usa, por exemplo, para ver a pneumonia, né? Então, acima de 100 é um fator de mortalidade muito grande, chance de intubação, etc. Deixa eu ver o que eu lembro mais. Estou tentando olhar para a tabelinha aqui do lado. Deixa eu ver. Parece que eu estou olhando, mas não estou não. Estou olhando para mim mesmo, porque minha cara está aqui ó, no tablet. Estou me vendo. Muito narcisista. Também, vamos lá, gasometria. A gasometria está hipoxêmico e hipercapnia, quer dizer que eu estou tendo insuficiência respiratória, né? Eu tenho alteração da barreira alvéolo-capilar, que é o que está acontecendo lá, a ventilação e perfusão, acontecendo lá na fase 4. Beleza? Especialmente intersticial também faz parte. O dedímero é muito importante porque ele identifica o quê? Juntamente com o fibrinogênio, se estiverem elevados, eles querem dizer que está tendo o quê? Um processo inflamatório, não, um processo trombogênio, que aí eu tenho aumento da fibrinólise com liberação do dedímero, certo? DHL, quer dizer que está tendo muita morte celular, DHL é muito alto, porque uma DHL ela tá em que nível? Está intracelular, certo? Então, ATP, oligômeros, DHL, tudo isso é liberado, certo? Material genético é liberado dentro da célula, marcando morte celular, mas o que vai subir no meu teste é o dedímero. Outra coisa que a gente pode pedir ferritina, posso pedir troponina, não está na tabela, mas troponina posso pedir também. Quer dizer o quê? Quer dizer que está tendo o quê? Uma lesão cardíaca. Então, pacientes com miocardite devem pedir isso aí, que é uma das complicações, uma das outras afecções. Beleza? Ferritina, DHL, linfopenia. Então, obviamente, no hemograma eu posso identificar uma linfopenia. Quer dizer que está justamente acontecendo o quê? Uma morte celular muito grande, ou seja, está tendo destruição das células de defesa. É a resposta imune normal, acontece. Certo? É até normal que esteja diminuída, que existe uma linfopenia, né? Mas uma linfopenia exagerada indica gravidade. Então, deixa eu só diminuir minha cara aqui, que está exagerado. Beleza, deixa eu ficar mais para cá, certo? Então, o fibrinogênio está elevado, tá? O sistema inteiro está ativado, eu tenho que me preocupar dois. Quando tiver fibrinogênio e dedímero aumentado, isso é preocupante. DHL e tal, linfopenia, certo? Eu vejo o nível de marcador, show de bola. Aí, em relação ao tratamento. O primeiro tratamento que a gente vai falar é dexametasona 6mg por dia, ou seja, um corticoide. Vale a pena dar corticoide? Então, fizeram um teste, certo? Quem se beneficiou foram os pacientes graves, né? O paciente que não era grave, ele não tinha tanto benefício. Então, pode ser recomendado aí a partir do 7º dia utilizar justamente o quê? Por que o 7º dia? Lembra que o 7º dia, quando tem redução da replicação viral, se eu vou lá e dou um corticoide, e o corticoide é imunossupressor, né? Como é que eu vou dar um imunossupressor se eu quero combater a parada? Se o perigo depois é só inflamação exagerada, entendeu? A lógica é essa. Então, eu só vou fazer a partir do 7º dia, onde eu tenho replicação viral ainda, mas eu tenho principalmente ativação da citocina. A replicação viral é o mínimo possível, né? Então, eu vou dar a partir do 7º dia um corticoide. Anticoagulação tem que fazer sempre, né? O que é que eu vou utilizar para anticoagulação? Lembra que eu estou tendo trombo formado, então eu tenho que tirar esses trombos, certo? Eu tenho que lembrar de histamina não,
heparina e eu vou falar da... alguma coisa heparina, eu sempre esqueço o nome. Enoxaparina, é nóis, boy, enoxaparina, 40 mg ao dia, né? Acima de 100 quilos eu faço justamente 40 mg 2 vezes ao dia. Eu vou dar dose plena, certo? Que vai ser uma dose de 1 mg por quilograma, beleza? Apenas se eu tiver comprovado o quê? TEV. Porque aí ficou provado que estava acontecendo o quê? Eu estava dando dose plena para o paciente de 1 mg por quilograma por dia e ele estava morrendo. Por que ele estava morrendo? Porque ele estava sangrando muito, estava tendo no lugar de AVC isquêmico, estava tendo AVC hemorrágico, por exemplo, beleza? Eu dou antibiótico, eu só dou antibiótico quando eu tiver suspeita de inflamação, certo? De infecção. Então, febre, escarro purulento, escarro fétido, um choque séptico, tudo isso que eu tiver suspeita de infecção, sinais de infecção, aí eu vou lá e faço o quê? Vou lá e faço antibiótico, né? Geralmente o paciente com corticoide, quando ele toma corticoide, eu posso fazer um antibiótico também, já que ele é um imunossupressor, beleza? A síndrome pós-Covid, essa é a parte importante. Então, a síndrome pós-Covid, ela vai se caracterizar por 3 elementos, certo? Eu tenho dispneia e tosse mantida, manutenção da dispneia e tosse, dispneia e fadiga, perdão. Dispneia e fadiga. Lembrar disso aqui. Dispneia e tosse não, dispneia e fadiga. Eu tenho manutenção da dispneia e fadiga, certo? A tosse para, dispneia e fadiga mantém. Eu tenho diminuição aí do processo de difusão, a famosa DLCO, beleza? A DLCO, o processo de difusão, aí ele vai ficar prejudicado. E eu tenho uma intolerância ao esforço, certo? Intolerância ao esforço, o exercício físico, ele fica com intolerância ao esforço. Por quê? Porque eu tenho alteração muscular, eu tenho perda de força dos quadríceps, certo? E eu tenho aí a necessidade, portanto, de reabilitar meu paciente. Então, é necessário, após o paciente que ficou internado por conta da Covid, fazer uma reabilitação, porque ele perde muito da sua força, beleza? Então, tem uma síndrome pós-Covid muito importante, certo? Então, a capacidade pulmonar total cai, beleza? A difusão cai e nós temos ainda a presença de um padrão restritivo, certo? Aí no teste de caminhada foi feito um estudo e o paciente em grande parte tinha o quê? Ele tinha dessaturação no teste da caminhada e também diminuição aí não causada do limite inferior da normalidade. No teste cardiopulmonar, aí a gente tem justamente uma perda de tolerância ao exercício e uma redução da massa muscular da força dos quadríceps, né? Então o paciente aí, ele ainda tem alterações depois de 3 meses ainda, depois do acontecido, então é importante reabilitar sempre, certo? Então, basicamente, só relembrando, síndrome pós-Covid, são 3 coisas, sinais e sintomas, tosse e dispneia, intolerância ao esforço, por quê? Porque ele tem 2 coisas, ele tem sarcopenia, ele tem diminuição do músculo e tem perda de força no quadríceps, né? No quadríceps, perda de força no quadríceps. Geralmente no teste de exercício físico, tolerância ao esforço. E também ele vai ter um problema na DLCO, certo? Que no caso vai ser a capacidade de difusão. Beleza? Então essa redução da difusão ela é muito importante, certo? Do oxigênio e diminuição, portanto, aí da capacidade pulmonar durante isso. Por isso é necessário fazer reabilitação pulmonar nesse paciente, fisioterapia pulmonar. Então deixe para o fisioterapeuta. Se eu fizer um teste teste de caminhada, eu vou observar uma dessaturação na alta, né? Se eu fizer um teste cardiopulmonar, eu vou fazer uma intolerância aí ao exercício físico por conta daqueles problemas de quadríceps e redução da massa muscular. Beleza? Então sempre reabilitar um indivíduo, fisioterapia normal e fisioterapia respiratória. Deu para entender? Show. E a prevenção é a vacina, a terceira dose aí para o reforço dos idosos, certo? Também fazer aquelas paradinhas lá de máscara, álcool em gel, espaços fechados, blá blá blá. Acabou. Um abraço a todos por entretenimento. Tchau.